Imagine que você se deparou com um documento de 1000 páginas. Você precisa extrair algum tipo de informação desse documento. Você precisa entender de alguma forma o conteúdo desse documento. Imagina ainda que esse documento está em outro idioma e que é um idioma que você não domina. O inglês, por exemplo. E aí, o que você faz? Você fica sem aprender? Você fica sem extrair alguma coisa de útil quando você se deparar no mundo real com uma situação como essa? Claro que não, né? Nós vamos usar tecnologia a nosso favor. Nesse caso, o ChatGPT usando técnicas de redução para extrair conhecimento, extrair informação de documentação extensa. Vamos lá ver como fazer isso na prática. Pessoal, existem algumas técnicas de redução, mas nesse vídeo nós vamos falar sobre 3 que são bem utilizadas e são as principais, vamos dizer assim. Que é a sumarização, a destilação e a extração. Então vamos começar com a sumarização. O que é a sumarização? A sumarização é dizer a mesma coisa com menos palavras. Para fins didáticos, pensa no seguinte, como se você fosse reduzir um filme de 2 horas em um trailer de 2 minutos, por exemplo. Essa é a sumarização. Então aqui tem um exemplo de prompt, lembrando, né, seguindo lá os 6 componentes do prompt profissional que a gente explicou no primeiro vídeo do canal. Então aqui nós temos a persona. Você é um analista de tecnologia sênior com experiência em comunicação clara para gestores públicos. Tarefa. Leia o Tech Trend Report 2025 completo e produza um resumo executivo com os pontos centrais. Contexto. O relatório tem mais de 1000 páginas e a alta gestão pública precisa entender rapidamente as ideias principais para a tomada de decisão. Exemplo. A IA generativa será responsável por até 40% das tarefas administrativas até 2027, reduzindo tempo e aumentando a eficiência. Formato. Lista numerada com até 10 tópicos, cada um com 1 a 2 frases. O tom. Didático, direto e acessível, com um briefing para gestores ocupados. Esse documento aqui, pessoal, o Tech Trend Reports, é um documento que ele é elaborado anualmente por essa MWeb e ele concatena as principais informações de tendências tecnológicas, tá? Nesse caso aqui no ano de 2025. É um documento bem extenso, com mais de 1000 páginas. Se você digitar no Google Tech Trend Report, você vai conseguir acessar esse documento. Então, aqui a gente tem nosso prompt. Eu já anexei aqui o documento que eu baixei do Google, da internet. Vamos pedir para ele fazer a nossa sumarização desse documento. Então ele gerou aqui um resumo executivo com os principais pontos extraídos desse documento, extraídos do conteúdo desse documento. Eu não vou ler aqui para a gente não perder tempo, mas tem temas bem interessantes aqui para quem tiver curiosidade, tá? Como essa aqui, por exemplo, ó. Só a título de curiosidade. Economia cislunar inaugura uma nova fronteira econômica. Empresas estão colonizando o espaço entre a Terra e a Lua. Embora ainda emergente, a economia espacial poderá impactar investimentos estratégicos, defesa, telecomunicações públicas. Então essa é a sumarização. Lembra lá do nosso exemplo didático, né? Você tem um filme de 2 horas, você produz um trailer de 2 minutos para pegar o resumo daquele filme. A segunda técnica é a destilação. Pensa na destilação como se você fosse extrair a essência de um perfume ou o princípio ativo de um medicamento. A destilação, a ideia é você extrair os princípios fundamentais, as ideias-chaves, né? Os principais conceitos, nesse caso aqui, desse documento. Então aqui está o nosso documento anexado, nós temos a persona, você é um cientista de dados com foco em inovação no setor público. Tarefa. Destile os fundamentos e princípios estruturais por trás das tendências tecnológicas do Tech Trend Report. Contexto. Muitos relatórios trazem previsões, mas os gestores querem entender as lógicas essenciais por trás das tecnologias para definir políticas públicas robustas. Exemplo. Por trás da digitalização em massa está o princípio da
interoperabilidade, que garante que diferentes sistemas públicos troquem dados com segurança. Formato: parágrafos curtos por princípio identificado, com título em negrito para cada item. O tom: analítico, estratégico e orientado à tomada de decisão. Vamos ver o que ele vai gerar aqui para a gente utilizando a técnica da destilação. Então ele trouxe aqui, vamos chamar assim, os principais princípios extraídos desse documento, né? Convergência tecnológica como força matriz, da linguagem em ação, modelos ativos, agentes autônomos colaborativos, materiais inteligentes, engenharia da matéria, competição em infraestruturas compartilhadas, inovação climática como imperativo de mercado, computação quântica e o fim do limite computacional, reconfiguração da cadeia energética, governança de incertezas e capacidade de antecipação. Então aqui a destilação, extrair a essência, né, do documento. E por fim, a última técnica de redução é a extração. A extração é você extrair alguma coisa específica mesmo. Imagina, vamos pensar, a gente deu o exemplo do filme, seria como se você destacasse as falas específicas de um determinado personagem. Aqui você não está querendo sintetizar nada. Você está sintetizando de certa forma, mas assim, você está extraindo pontualmente alguma coisa que você queira. Então aqui no prompt, né, a persona. Você é um consultor de inovação encarregado de identificar aplicações tecnológicas no setor público. Tarefa: extraia do Tech Trend Report uma lista de tecnologias emergentes mencionadas, com foco em aplicações práticas na administração pública. Contexto: o governo quer montar um plano de inovação e precisa saber rapidamente quais tecnologias podem ser incorporadas em serviços públicos. Exemplo: tecnologia blockchain. Descrição: sistema descentralizado de registro. Aplicação no setor público. Rastreabilidade de contratos e licitações. Formato: tabela com colunas. Tecnologia, descrição e aplicação no setor público. O tom: objetivo, técnico, com foco em utilidade prática. Então vamos pedir aqui para ele gerar para a gente. Ele já gerou. Aí ele já fez aqui a tabelinha conforme a gente pediu. Tecnologia, a descrição, né? Sistemas de inteligência artificial, sistemas que aprendem, adaptam e tomam decisões a partir de dados. Aplicação no setor público, automação de processos administrativos, triagem de benefícios sociais e análise de dados fiscais. Large Action Models, modelos de IA que preveem e executam ações complexas além de gerar textos. Automatização de processos burocráticos e tomadas de decisão operacional em tempo real. Eu não vou ler tudo aqui para não ficar um vídeo extenso, mas assim, eu acredito que o vídeo tenha demonstrado, né, as técnicas de redução. A gente está tentando extrair informação útil, né, de documentação extensa. É para isso que as técnicas de redução servem. Então, para a gente recapitular, a gente viu a sumarização, que é como se fosse fazer um resumo, a destilação, que é extrair os princípios, os conceitos fundamentais, e a extração, que é extrair alguma coisa específica mesmo do conteúdo. Aí você pode me perguntar assim: tá bom, Vitor, mas como que eu sei, né, que você está usando, ou como eu faço para usar de fato? Onde que eu faço para definir isso de fato no prompt? É na tarefa, né? Vamos voltar aqui, ó. Extrai, ó. É na tarefa e no texto. Extraia. Lá na tarefa do exemplo da destilação. A gente deixou explícito lá. Destilação, dos princípios fundamentais, das ideias centrais. Na sumarização, a gente também deixou lá na tarefa, né, de forma explícita, se tratava de uma sumarização. Então, como eu falei lá no primeiro vídeo, né, da fórmula do prompt profissional, a gente tem aqueles 6 componentes: a persona, a tarefa, o contexto, o formato, o exemplo e o tom, mas a tarefa é o principal. E nesse caso é na tarefa
que você dá esse direcionamento, né, para os modelos de IA executarem a técnica de redução que você quer no seu caso específico, ok? Se você gostou do conteúdo, se foi útil para você de alguma forma, compartilha, dá o seu joinha, se inscreve no canal, faça aí o seu comentário e ajude o canal a ganhar relevância para a gente chegar cada vez mais num número maior de pessoas, tá bom? Obrigado e até a próxima!